Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos às 18 curiosidades surpreendentes sobre Vincent van Gogh. Se gostou, curta o vídeo. Vamos lá. 1. Van Gogh realmente cortou a própria orelha? Sim, mas calma. Ele não cortou a orelha inteira, como muita gente pensa. Na verdade, ele removeu apenas uma parte do lóbulo da orelha esquerda, durante um surto psicológico em 1888, e o motivo? Uma briga com seu amigo e também pintor Paul Gauguin. No final, ele embrulhou a orelha cortada num pedaço de jornal e deu de presente para uma prostituta de um bordel local. Que romântico, hein? 2. É verdade que Van Gogh só vendeu um quadro em vida? Sim, e o mais curioso é que esse quadro se chama A Vinha Encarnada e foi vendido por 400 francos para uma artista belga. Imagina só, o cara pintou mais de 2.000 obras e só conseguiu vender uma enquanto estava vivo. Hoje, qualquer rabisco dele vale milhões. Ironia, né? 3. Por que ele pintava com tantas cores vibrantes? Apesar da fama de melancólico, Van Gogh via o mundo de uma forma muito intensa. Ele usava cores vibrantes para expressar emoções e não exatamente a realidade. Ele mesmo dizia que preferia pintar a emoção da noite do que a realidade do dia. E a gente achando que era só estética? 4. Ele realmente comia tinta? Sim, isso é bem preocupante. Durante os momentos de crise, Van Gogh sofria de episódios psicóticos e chegou a comer tinta e lamber pincéis com tinta à base de chumbo. Ele também comia terra. Tudo isso provavelmente piorava ainda mais sua saúde mental. O cara era artista, até na hora de perder o juízo. Ancinco Van Gogh era autodidata? Completamente. Ele começou a pintar com 27 anos e nunca teve uma formação acadêmica tradicional em arte. Aprendeu copiando gravuras, estudando livros e praticando muito. Ou seja, ele é uma prova viva de que nunca é tarde para começar. 6. Por que ele pintava tanto autorretrato? Porque era barato. Van Gogh vivia praticamente sem grana, então não podia pagar modelos. O jeito era usar o espelho. Resultado, mais de 30 autorretratos. Ele se pintava não por vaidade, mas por economia. 7. O famoso girassóis. Foi pintado quantas vezes? Van Gogh pintou não um, mas 5 quadros com girassóis. Isso mesmo. Ele era obcecado pela planta, que para ele simbolizava luz, felicidade e amizade. Inclusive, ele pintou um deles especialmente para decorar o quarto onde Gauguin iria ficar. Pena que a amizade não deu muito certo. 8. Ele pintava rápido ou demorava semanas? Rápido demais. Van Gogh era um furacão com pincéis. Algumas de suas obras mais famosas, como A Noite Estrelada, foram feitas em apenas alguns dias. Ele dizia que a emoção era tão intensa que precisava jogar tudo na tela antes que passasse. Intensidade era o sobrenome dele. Noeb Van Gogh. Assinava todos os quadros com seu nome? Quase todos, mas ele nunca assinava Vincent van Gogh. Usava apenas Vincent, porque achava que as pessoas teriam dificuldade em pronunciar seu sobrenome. Ajudou, né? Porque Van Gogh hoje é mais famoso do que muita celebridade atual. 10. Ele era próximo da família? O único parente com quem ele tinha real conexão era seu irmão. Theo era tipo o anjo da guarda de Van Gogh. Bancava o irmão financeiramente e o apoiava emocionalmente. Eles trocaram centenas de cartas, que hoje são documentos históricos valiosíssimos. Inclusive, sem Theo, talvez Van Gogh nunca tivesse continuado a pintar. 11. Onde Van Gogh morreu? Em Auvers-sur-Oise, na França. E de forma bem trágica, ele levou um tiro no abdômen menos. Provavelmente, ele mesmo puxou o gatilho, num campo aberto. Mas ainda conseguiu voltar andando até a pensão onde estava hospedado. 2 dias depois, morreu nos braços do irmão Theo, final de novela triste. 12. Ele era famoso em vida? Nem um pouco. Van Gogh
era visto como um excêntrico sem talento. Só foi reconhecido como gênio depois de sua morte. A grande virada veio anos depois, quando suas obras começaram a ser valorizadas por críticos e marchandes. Moral da história? O mundo muitas vezes demora para reconhecer os verdadeiros artistas. 13. Qual o quadro mais famoso dele? A Noite Estrelada é sem dúvida o mais icônico. Foi pintado enquanto ele estava internado no asilo, e mostra uma visão do céu noturno que ele via da janela. Aquela espiral brilhante virou símbolo do expressionismo, e pensar que ele achava esse quadro exagerado demais. 14. Ele teve algum amor verdadeiro? Teve, mas todos foram meio trágicos. Ele se apaixonou por uma prima viúva que respondeu com um não categórico. Depois, teve um relacionamento com uma prostituta chamada Cien, com quem viveu um tempo, mas também acabou em confusão. No geral, Van Gogh não tinha muita sorte no amor. 15. Van Gogh influenciou outros artistas? Demais. Mesmo sendo desprezado em vida, ele se tornou uma referência para artistas do século XX, expressionistas. Fauvistas e até pintores modernos, como Picasso, foram inspirados pela intensidade e pelas cores de Van Gogh. Ele mudou a história da arte com pinceladas quase impulsivas. 16. Ele já foi tema de filme? Muitos. Um dos mais famosos é Loving Vincent, que foi totalmente pintado à mão por mais de 100 artistas, menos cada frame do filme. É uma pintura no estilo de Van Gogh. É como se o próprio Van Gogh tivesse dirigido um filme da sua vida. Um espetáculo visual. 17. Existe museu só com obras dele? Sim, o Museu Van Gogh, em Amsterdã, é inteiramente dedicado ao artista. Lá estão centenas de obras e cartas originais, além de uma linha do tempo com a trajetória do pintor. É visita obrigatória para qualquer fã de arte e também para quem quer entender o caos bonito que foi a vida dele. 18. Qual foi sua última pintura? Uma das últimas obras conhecidas de Van Gogh é Campo de Trigo com Corvos. Um quadro dramático, com um céu pesado, corvos voando e trilhas sem saída. Muitos acreditam que ele pintou essa obra poucos dias antes de morrer, como uma espécie de despedida simbólica. Uma verdadeira assinatura final de um gênio incompreendido. E aí, qual dessas curiosidades te surpreendeu mais? A orelha cortada, o fato de ele só ter vendido um quadro? Ou que ele pintava tão rápido quanto um raio com pincel? Van Gogh foi um daqueles gênios que o mundo só reconheceu tarde demais. Um artista que usou a dor como tinta e a alma como pincel. Mesmo sem aplausos em vida, ele deixou um legado que brilha até hoje, menos como as estrelas da sua noite mais famosa. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas 18 curiosidades incríveis que vêm por aí. Aqui é cultura com diversão, sempre na medida certa. E lembra, mesmo quando tudo parecer escuro, pode ter uma noite estrelada esperando para ser pintada por você. Até a próxima!